Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde e boa noite. Feliz de saber que qualquer um do período do dia a gente pode estar com vocês. Agradecendo ao canal Onda Espírita de dar esse espaço para a gente. Não é uma verdade? Se vocês não conhecem, venha conhecer. Vale a pena. E quem conhece, beleza. Não esquecendo de dizer que todas as atividades do canal está ligada, coligada à doutrina espírita. Allan Kardec, codificador ou conhecido, né, como Leon Denisart, e dentro desse processo maravilhoso em que ele fez toda a codificação, a organização através dos médiuns, ele, por métodos científicos, ele provou a existência dos espíritos e a lei da encarnação como uma lei natural. Vale a pena conhecer. E por falar em métodos de ciência, hoje nós temos um convidado, vamos dizer assim, que é totalmente não. Vamos mudar a apresentação. Ele é totalmente ligado, ou melhor, quimicamente ligado a tal ciência. Olha que interessante. E a nossa pergunta é: Espiritismo é ciência? Vamos descobrir já já, juntinho com o Tiago, aonde eu dou uma boa noite, seja bem-vindo a ele, e uma boa noite, seja bem-vindo ao Carlos, educador e o fundador do Onda Espírita. Então, vamos começar com as nossas perguntas? Vamos lá. Tiago, por que você está quimicamente ligado à ciência? Você. Bom, primeiro, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade aí, né? Eu acho que quem acompanha o canal Onda Espírita já me viu em alguns vídeos, em alguns momentos aí, sempre causando um pouquinho, botando meu ponto de vista. E primeiramente sempre digo, né? Obrigado pela oportunidade. Eu acho que ter um canal e um fórum onde a gente consegue colocar os nossos conhecimentos, discutir, trazer pontos de vista diferentes, e não quer dizer que o meu é certo ou que o certo ou errado, mas sim provocar e promover a discussão no sentido do bem é sempre muito valioso. Bom, essa pergunta que você me fez, Cleide, é muito complexa de se explicar. Na verdade, eu não sei dizer. Estava até conversando um pouco com o Carlos aqui um pouco antes no backstage, acho que a gente pode dizer assim, né? É muito complexo dizer por que eu estou tão ligado quimicamente à ciência, né? Mas eu digo que ser cientista foi uma escolha, aconteceu na minha vida de uma forma muito interessante, né? Eu, historicamente, desde de criança, eu sempre tive uma aptidão muito grande para uma outra área totalmente oposta à ciência, que é a arte, né? Eu sempre desenhei muito, sempre fui muito focado em desenho, fiz cursos de desenho, tanto em computação gráfica, quanto em pintura, quanto com grafite mesmo. Então, sempre grafite lápis, né? Ilustrações, cartunismo, mangá, tudo isso eu gostei muito e desenhei muito. Eu tinha certeza absoluta que eu seria um desenhista. Doutor Tiago, eu não conhecia esse seu lado, doutor Tiago. Exatamente. Sempre fui muito ligado com a música também. Participei de orquestras, participei de vários aspectos, várias oportunidades nesse sentido, todas elas relacionadas à arte, né? E eu tinha até, vamos dizer assim, até o meu segundo colegial, até o primeiro colegial, certeza absoluta de que eu seria um desenhista e não era muito ligado, sendo muito sincero, com a ciência em si, com as matérias, mas sempre tive muita facilidade, sempre me dediquei muito na escola e, obviamente, muita facilidade com a parte mais exata e biológica das matérias, né? Não era tão fã de matemática assim, mas gostava muito de física, apaixonado por química e extremamente fã da biologia, né? São esses os temas que me envolviam e me abraçavam de uma forma muito profunda. Até que um dia terminei, estudei também processamento de dados, fiz programação, né? Pensei também em um determinado momento da minha vida que seria programador, que ia focar nessa parte de computadores, mas aí no final da vida, acabei, né? Por um acaso, assim, uma coisa muito interessante de se colocar, eu acho que sempre vale contar um pouco da nossa trajetória, porque pode
mostrar para as outras pessoas que tem salvação, né? Se eu tive salvação, todo mundo tem, né? E assim, na época, estava próximo a acabar o colegial, né? Terminando um curso então eu estudava de manhã, fazia processamento de dados à tarde, estudava línguas no final de semana. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você dormia? Dormia. Ah, Dormia. Dormia bem, viu, Cleitinha? Eita, chegava cansado, dormia que nem um tijolo. Estudava línguas no final de semana, como eu estava falando, né? E ainda sem saber o que eu vou prestar, o que eu vou prestar, o que eu vou ser, o que eu vou ser, o que eu vou ser. E aí eu saí numa sexta-feira, fui para uma balada, eu estava com 18 anos. Cheguei tarde da noite, fui dormir, no outro dia eu acordei e falei, poxa, vou ter que me inscrever hoje no vestibular, né? Fui em várias faculdades e tal. E aí a primeira faculdade que eu fui me inscrever, sentei no banco, olha isso, assim, sentei num banco. E falei, meu, o que eu vou fazer agora? O que eu vou escrever em quê? Não tenho ideia do que eu vou fazer. Eu queria muito fazer, na época, desenho industrial, mas era muito... Eu não tinha dinheiro, não tinha recurso para isso, né? Infelizmente, era um curso que tinha algumas faculdades específicas que financeiramente eu não conseguia acompanhar, e nem minha família me suportar na ocasião, financeiramente também. E aí eu peguei um livro, e aí uma pessoa muito próxima era farmacêutica, né? E aí eu comecei a ler tal. Putz, falei, meu, veio a intuição, falei, quer saber? Vou me inscrever em farmácia bioquímica. Conheci um pouco da trajetória profissional do que fazia um farmacêutico. Obviamente não tinha uma profundidade de informação assim, mas me inscrevi em farmácia, passei em algumas universidades depois do vestibular e acabei optando por uma delas, e aí me envolvi, me lambuzei, como diz o Carlos, assim, nesse meio, de uma forma muito profunda, né? Confesso para você que mudou muito a minha forma de ser, mudou muito a minha forma de pensar, de enxergar as coisas, de ver o mundo, porque você acaba sendo, de certa forma, muito lógico, e comecei a perceber, lógico que eu sempre digo o seguinte, né? Acho que a gente vive aprendendo, né? Acho que o homem que diz que cansou de aprender, que não aprende mais nada, isso é impossível, né? Ele está destinado ao fracasso, né? Mas hoje eu percebo que eu passei por um processo como se fosse um treinamento, sabe? Todos esses focos específicos em fases específicas da minha vida serviram para me transformar naquilo que eu sou hoje, né? Porque ser 100% voltado para a parte exata também não seria o ideal dentro da minha concepção, né? Então, essa é a minha história, foi por isso que eu sou tão ligado quimicamente com a ciência. E hoje eu diria porque me ajuda a enxergar a forma de enxergar a vida de uma maneira muito específica. isso daí é com certeza. E me fala, o que é bioquímica? Bom, bioquímica, né, ela tem uma relação muito profunda com a minha formação, né? Como eu disse, eu sou farmacêutico bioquímico. E a bioquímica nada mais é do que uma ciência, um campo da ciência, que tem um objetivo primário de estudar a reação química e as reações biológicas do organismo, dos organismos vivos, acho que a gente pode dizer assim, né? O que a gente diz é o seguinte, né? Tudo que a gente fala quimicamente acontece quimicamente. Nós somos tudo que existe no universo, de certa forma, ele faz parte da tabela periódica, né? Eu sempre gosto de colocar esse ponto. Na aula de química a gente negligencia tanto a tabela periódica, né? É tão difícil da gente olhar e lembrar dela e tudo mais, mas na real tudo que existe ao nosso redor é composto pelos elementos da tabela periódica, né? E a bioquímica tem o objetivo de olhar essa composição química dentro do corpo humano, dentro dos organismos vivos. Acho que a gente pode ser até um pouco mais amplo, porque não só do corpo humano, mas dentro dos organismos vivos, cada um dentro da sua especialidade, né? Então, são reações que não são, de certa forma, visíveis a olho nu, mas são de extrema importância para a manutenção da vida, né? E ela acontece o tempo todo, algumas conscientes, outras inconscientes, mas a bioquímica tem o objetivo de explicar isso, né? Como funciona qual é a relação química que acontece dentro do corpo dos seres vivos. Interessante, olha, você falou da tabela periódica. A tabela periódica na escola é um caos. Nem para colar dá, porque é complicado, você não consegue nem colar. Então, ela veio para ficar para você aprender. Porque você quer coisa mais difícil para falar em cola. Até tabuada você consegue colar, mas a tabela não dá.
Tem que Exato. aprender mesmo. É bem interessante o que você colocou. E aí, eu falo uma coisa. A gente pode considerar a bioquímica uma evolução da alquimia? Fala sobre isso. Não, não podemos, né. Na verdade, o que eu queria trazer aqui, essa é uma questão bastante interessante, né, uma pergunta que é importante para desmistificar, né. O que é alquimia? Na verdade, a alquimia hoje em dia, ela é uma teoria obsoleta, no meu entendimento, tá. Alquimia era uma, como a gente pode dizer assim, é uma mistura de ciência com conceitos místicos desenvolvida na antiguidade e que, no meu entendimento, só existiu por falta de conhecimento da época. Então, a alquimia, o que eu diria hoje, é uma evolução. O que a gente tem como evolução hoje é a química e a física, né? E dentro de suas inúmeras variáveis, que juntando a gente também pode falar de físico-química, que entende a relação física dos elementos químicos, porque nada é individual, tudo é conjunto. Nós é que segmentamos conhecimentos específicos dentro da vida para conseguir facilitar o nosso entendimento, porque a informação é grande. Então tem que ter um HD, um processamento absurdo. Então a gente acaba segmentando em pequenas partes para conseguir ter um entendimento um pouco mais profundo das coisas. Mas a alquimia é, no meu entendimento, falta de conhecimento a respeito dos fatores químicos e físicos das relações, né? Da relação que eu digo, do porquê das coisas, né? Do porquê as coisas acontecem. Então, por isso que eu digo que não, né? E quando eu penso na bioquímica, a bioquímica ainda é mais específica por ser uma ramificação desses dois conceitos e ser uma fatia da química que estuda a relação química dentro do corpo humano. Então, a alquimia na época, e até uma coisa bastante interessante refletir a respeito disso, né? Porque você tinha criações, mas não necessariamente desenvolvidas através de métodos científicos e através de hipóteses com objetivo de criadas com o objetivo de explicar algo, né? Vamos dizer assim, diante da impossibilidade de explicar, né? Você supunha algumas teorias, né? Então a alquimia era baseada nesse contexto. Por isso que eu digo que não. Para mim, hoje, a alquimia é uma teoria absolutamente obsoleta e assim, e graças a Deus, né, que ela foi substituída pelos conceitos científicos que a gente tem hoje, obviamente, todos eles embasados e desenvolvidos através de métodos passíveis de comprovação e de certa forma, vamos dizer assim, robustos para que a gente consiga desenvolver e seguir aprendendo e um processo de, vamos dizer assim, de evolução da própria humanidade, né? Isso é bem interessante que você colocou, porque muitas pessoas associam a química com alquimia. É bom a gente ter Sim, essa, não, essa tem relação, não é que não é, tem relação, né? Mas eu não diria que é uma evolução, entendo. entende? Porque o que eu quero dizer, assim, tem relação, né? Se você olhar para, por exemplo, eu vou formar uma solução, a química também tem uma série de soluções, quando você vai fazer um experimento científico, isso também acontece, né? Para você transformar, por exemplo, sei lá, os elementos, se a gente parar para pensar nos elementos da tabela periódica, como é que eu faço para transformar ele, sei lá, na xícara de café, né? São elementos químicos da tabela periódica. Concorda? Quais são as relações que acontecem para que um elemento químico da tabela periódica se transforme na pele que eu tenho no meu corpo, no meu esqueleto, no meu cabelo, na minha roupa, né? Isso tudo são reações químicas que acontecem e acontecem porque existe uma junção desses elementos químicos especificamente através de alguns processos, né? A alquimia, por isso que eu digo, a alquimia tem relação com a química, mas eu não acho que é uma evolução, não diria que a gente pode dizer de Sim, evolução, né? Porque a gente tira, hoje a gente consegue dividir o que a gente não consegue explicar. Antes a gente não conseguia, mas eu entendo que isso tem uma relação também com a ausência de conhecimento da época, né? Com o processo de evolução, inclusive do pensamento crítico, do pensamento científico, que tem que crescer em conjunto para que as outras ciências cresçam também, né? Como dizia Descartes, penso, logo existo, né? Então, o pensamento crítico ele é ponto inicial para que a ciência possa se desenvolver. Se eu
Se eu acredito em tudo aquilo que me rodeia e não tenho dúvidas, não tem ciência. Perfeito. Nossa, muito legal, né? Cara, você tem alguma coisa para posicionar? Não, eu ia comentar que existe uma linha de pensamento acerca da alquimia em que, na verdade, não se baseia, ou melhor, a alquimia, conforme era colocado na época, né, transformar metal em ouro, né, na verdade, escondia por trás um conceito filosófico de que você, na verdade, está tentando transformar pessoas, considerando metais duros e pesados, em ouro, e considerando aí como um metal nobre, né? Então, na verdade, por trás, porque você sabe que na época, né, havia muita perseguição, né? Porque isso era considerado magia, não sei o quê, né? Tinham conceitos não científicos, vamos dizer assim, né? Nas palavras do Tiago, né? E talvez, né, nessa conceituação, talvez por causa das perseguições, se escondia uma verdade do que realmente os alquimistas queriam fazer, colocando-se, né, esse patamar, vamos dizer assim, científico, mas que a verdade era filosófica do que científica, né? O sentido era Sim. trabalhar com o ser humano para transformar o ser humano em algo melhor, entendeu? Não um processo propriamente químico, né? Mas isso aí são questões aí É só para a gente que ter uma estão ideia, né? que estão escondidas Exatamente. nas realidades históricas daquela época e que talvez agora a gente já não tenha tanto acesso, né? Mas, assim, o que eu acho legal dessa discussão é a gente entender que tudo teve um estopim. Isso. Eu não saí largando já quando a gente pensa no processo evolutivo do ser, né? Eu não comecei aqui, sei lá, já fazendo uma conversa com 3 pessoas em lugares diferentes usando a internet, né? Muito pelo contrário. Então, eu acho que é o estopim, é o início, é o processo de criação, de desenvolvimento, de dúvida, de questionamento, de discordância das coisas, que faz com que exista um movimento em prol da melhoria. Sim. Então, a partir do momento em que eu discordo de você, e nesse contexto eu discordo de forma respeitosa, né? E até em alguns momentos de forma não respeitosa, quando a gente para pensar na história da humanidade, né? Eu crio uma energia que faz com que o ser humano evolua, de certa forma, né? Então, estar desconfortável promove a busca do conforto. E para estarmos confortáveis, temos que melhorar o que nos desconforta. Então, é uma redundância interessante, mas que, de certa forma, tem o objetivo de gerar evolução. E eu entendo que o início das coisas tem que ser desenvolvido dessa forma mesmo. É assim que a gente aprende. E vai buscar, né? A gente aprende Exatamente. e vai buscar. Agora me fala uma coisa. O que um bioquímico faz? Entende, como eu disse para você, né? Entende a relação química do organismo. Hoje, vamos dizer assim, no mercado, assim, existem várias aplicabilidades, né? Tanto é que se fez uma junção de 2 conhecimentos técnicos específicos que podem ser aprendidos de forma específicas e individuais, mas se juntou através do farmacêutico, que também é bioquímico, né? Então, eu sou farmacêutico por formação primária, mas com ênfase em bioquímica. Por quê? A bioquímica precisa entender a relação química das coisas. Então, por que dói? Por que eu fico doente? Por que eu engordo? Por que eu emagreço? Porque eu sinto dor? Por que eu fico feliz? Por que eu fico triste? Né? A gente sabe que existem questões psicológicas relacionadas a todos esses processos, mas os sentimentos, as reações causadas por essas ações são químicas. Né? Nosso corpo se comporta de uma forma específica a partir dos meus receptores, né? A partir dos hormônios que se ligam quimicamente em determinados receptores, e você vai se sentir feliz, você vai se sentir depressivo, você vai se sentir ativo ou inativo, você vai estar cansado, ou você vai estar cheio de vigor físico, né? Então, essa é a função da bioquímica de uma forma simples e resumida, né? Entender a relação química, né, das substâncias químicas com o nosso corpo, com os nossos organismos vivos. E a gente pode estender isso para uma série de organismos vivos. Obviamente, hoje em dia, a gente fala muito de o ser humano e os animais,
né? Porque a gente também precisa entender o comportamento das substâncias químicas no corpo dos animais, né? Senão, quando eu vou criar um medicamento para o meu cachorrinho, eu não sei qual que vai ser a reação específica e como conseguir contornar e controlar tudo aquilo ali. Interessante, eu vou te fazer uma outra pergunta que não está nada aqui no roteiro, mas Vamos nessa. me apareceu. Você sabe que quando eu sou jovem do século passado, então quando a gente encontrava um garoto ou vice-versa, teve a paquera, você falava, não deu a química. E você Então, sabe que mas a gente olha, falava isso, mas a gente não tinha o contexto, mas a gente entendia o que a outra isso, pessoa disse, não deu química. mas essa relação acontece mesmo, né? Então, assim, existe um fator psicológico, emocional. Quando a gente fala de espiritismo, né, e a gente sabe que é energético também, né, que propicia a geração de substâncias químicas no seu corpo que vão te ajudar a ter essa percepção que você acabou de dizer. Deu a química ou não deu a química, Exatamente. né? A química aconteceu dentro de você. Então você se sente mais confortável, você se sente menos confortável, você tem vontade de correr, você tem vontade de ficar. Isso são substâncias quimicamente pensadas pelo master do desenvolvimento do projeto, Deus, né? Quando criou o ser humano, quando criou o corpo humano e resolveu colocar um espírito aqui para evoluir, né? Mas que, de certa forma, tem a função, tudo isso é pensado para conseguir prover a sua sobrevivência, né? Hoje a gente já está numa sociedade muito mais evoluída, mas no passado esses sentimentos eram de extrema importância, né? Então, se você tinha que comer e você estava ali num processo de caçada e encontrava um leão na sua frente, o que você vai fazer? Né? Como é que eu vou correr como eu nunca corri se eu tiver se eu tiver produzindo hormônios diferentes da adrenalina? Então, essas substâncias, algumas substâncias específicas são produzidas com fins específicos também, de manter a sobrevivência do seu corpo. Né? Então, você viu o leão, automaticamente você tem uma descarga de adrenalina, o que acontece? Tônus muscular, foco de energia, aumento da pressão sanguínea. Por que tudo isso? Porque você precisa fazer com que a energia circule mais rápido do seu corpo, seu coração vai bombear mais, você tem dilata sua pupila. Por que dilata sua pupila? Porque você vai andar mais rápido, você precisa ter uma percepção diferente do ambiente, seus reflexos aumentam, você ouve mais. Você começa a suar. Por que você começa a suar? Porque seu corpo esquenta diante desse processo, você precisa manter tudo funcionando. Para quê? Para que você consiga correr mais rápido. Nossa, então quando não dá química, tem uma química grandiosa por trás de tudo isso. Sem dúvida, sem dúvida. E isso acontece em todas as relações. A gente acha que não, mas acontece. Inclusive, quando você deu um exemplo legal da química, mas inclusive no processo da reprodução humana. Isso é absolutamente importante. A manutenção da espécie, de certa forma, passa por um processo químico. Interessantíssimo, muito legal. Aí, outra pergunta. Qual a importância, falar um pouquinho sobre a importância da bioquímica à saúde para a sociedade? Saúde da sociedade. Super. É isso que eu falei, né? Eu acho que, assim, entender, o primeiro ponto é assim, você só consegue curar uma doença se você entende como ela funciona. Né? Entender uma doença, entender um problema, você precisa passar pela base primária, né? Como é que funciona o corpo humano. Então, por que essa pessoa está depressiva? A gente sabe que existem fatores psicológicos absurdamente relacionados a esse estado. Mas, quimicamente falando, o que acontece com ela? Né? Por que ela está feliz? Por que ela está ansiosa? Quimicamente falando, o que acontece com ela? Por que essa pessoa está num cenário geral depressivo? Por que ela está sentindo dor na perna? O que acontece com ela? Por que ela está com um corte no braço? E o que eu posso fazer para melhorar o processo de cicatrização dela? Como funciona um processo de cicatrização? Né? Como funciona o processo de produção de energia do corpo humano? Como funciona a célula? Qual é a unidade celular responsável pela produção de energia? Como funciona o DNA?
né? Preciso fazer, né? A gente tem projetos incríveis, né? O projeto Genoma que fez todo o mapeamento do DNA do ser humano. E por que isso? Porque a partir do entendimento é que você consegue entender, você consegue criar soluções específicas para solucionar problemas específicos, né? Então, para mim, essa é a importância da bioquímica na sociedade. É a partir da bioquímica, do entendimento do corpo, que se conseguem entender e desenvolver soluções para solucioná-los. Respondi? Sim, senhor. Sim, sim, sim. Você quer falar mais acrescentar alguma coisa, Carlos? Não. Pode continuar. Manda ver. Tá, continuando. Eu não sei se isso encaixa com você, não for, vou eu. Pergunta fora do contexto. Manda ver. Que a conversa tá boa. Tá boa. Então, a gente fala, né, da bioquímica, do corpo. E o que acontece? Uma das coisas que é sempre orientado e não é cumprido. Nunca faça você mesmo a sua receita e vai lá e compra o seu remédio sem consultar. O que a bioquímica fala, pode orientar? Porque a gente vê campanhas, fazer automedicação, tomar cuidado. Fala um pouquinho disso daí para a gente. Na verdade, isso é assim. Por que a gente fala, por que se ouve muito isso, né? Porque a automedicação na realidade, pode ser um problema, né? O conhecimento, assim, a farmácia, né? Ela é uma ciência também, eu diria, que tem o objetivo de entender a relação do corpo, quer dizer, a relação das drogas, dos medicamentos, com o corpo humano e qual é o melhor medicamento para um determinado problema, né? Então, tomar medicamentos de forma aleatória pode trazer uma série de problemas quando você é uma pessoa que pode ter uma sensibilidade, né? Eu tenho um exemplo muito claro, assim, muito legal, quando a gente fala, por exemplo, e um exemplo real que hoje já é instalado na nossa sociedade, que é com relação a dores de garganta, né? Há muito tempo atrás, se vocês se lembrarem, comprar antibiótico na farmácia era sem receita, sem retenção de receita. O que acontecia? Você sente uma dor de garganta, o que você fazia? Comprava um antibiótico e mandava Você vai ver. na primeira vez você vai no seu microfone está fechado, Carlos. Na primeira vez você vai no médico, certo? O médico fala para você assim, Carlos, tá com dor de garganta? Infecção. Ó, você vai tomar esse medicamentozinho aqui, X azulzinho por 7 dias, tá bom? O Carlos ia lá tomar. Na segunda vez o Carlos tinha dor de garganta de novo e ele falava, poxa, mas para que eu vou no médico? Eu já sei que eu tenho que tomar. Ia na farmácia, compro o medicamento, tomo o medicamento. O médico prescrevia 7 dias. Aí o Carlos fala o seguinte, não, 7 dias é muito. Tava mal no primeiro dia, tomou, no segundo dia tava mal, no terceiro dia tava mal, no quarto dia ele já não sente mais dor. Então ele fala, já tô bom, já tô zero, não vou mais tomar esse remédio, né? E essas coisas foram acontecendo, e hoje a gente tem um cenário instalado na sociedade de resistência bacteriana. Então, como é que funciona? Existem bactérias que são resistentes a antibiótico. Porque o que acontece? Quando o médico fala para você assim, ou o farmacêutico orienta, tome, uma coisa bastante importante, né, de falar, hoje na sociedade atual, no Brasil, somente o médico pode prescrever medicamentos, tá? O farmacêutico tem a função de orientar, mas eu falo um pouco mais das outras funções do farmacêutico dentro do processo, né, de fazer a orientação farmacêutica, mas a prescrição, absolutamente, é responsabilidade do médico. Então, o médico, ele quando prescreve para você, tome o antibiótico por 7 dias, é porque tem uma estratégia por trás. Quando a indústria, quando o time de pesquisa e desenvolvimento está pensando naquela doença, eles criam algo que a gente chama de estratégia terapêutica. Ou seja, para matar uma bactéria específica, quanto tempo essa bactéria precisa para acabar com 100% da família dela, das colônias que a gente chama, né? Família, por favor, não levem pelo lado, nossa, estão matando as famílias das bactérias. Não é isso. A gente chama de família, de colônias, né? Elas se formam em colônias. Então, para acabar com 100% das colônias que estão infestando a sua garganta e tem uma relação direta com a sua infecção, quanto tempo essa bactéria precisa ficar exposta a essa substância? Olha, descobriu-se através de estudos clínicos acompanhados, que levam
anos para serem feitos, né? Que para matar 100% das bactérias, você precisa tomar 7 dias, essa bactéria tem que estar exposta a uma concentração de tantos por cento, tantas miligramas por 7 dias. Aí você consegue matar todo mundo. Só que o que o Carlos fez? O Carlos, quando ele quando ele se automedicou e tomou de forma errada, ele tomou somente até o momento em que ele deixa de sentir os sintomas. Isso não quer dizer que as bactérias foram 100% mortas. Então, como diria o nosso sempre amigo, nosso grande amigo Charles Darwin, né, pai da teoria da evolução, o ambiente seleciona o ser. Então, as bactérias que ficaram, os resíduos de bactéria que ficaram na garganta do Carlos, elas vão se tornar resistentes àquele antibiótico. Por quê? Porque o antibiótico começa a diminuir a concentração e já não tem uma concentração suficiente para matá-las. Então, isso acontece, essa questão da teoria de evolução também acontece diretamente demora muito tempo, mas tem uma relação direta também com a nossa sobrevivência atual. Então, hoje, algumas pessoas precisam tomar um antibiótico que no passado eram antibióticos utilizados só em ambiente hospitalar para curar uma dor de garganta. Entende essa importância? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Além dos riscos de automedicar por uma coisa que você pode ser alérgico, que você tenha sensibilidade, por um medicamento que não foi feito para esse fim, por um medicamento que pode ter características vamos dizer assim, e complicar outros aspectos do seu corpo, por exemplo, né? Se você é um paciente que tem algum tipo de cardiopatia, se você tem pressão alta, se você tem diabetes, né? Tudo isso pode ter influências, porque a gente sempre fala o seguinte, né? O medicamento é uma substância química que tem um fim específico, né? E ele é caracterizado porque ele causa alterações no seu corpo a partir da exposição do seu corpo, das suas células, a essa substância química. Mas todo medicamento ele tem uma reação. E essa reação, ela pode ser utilizada de forma segura quando controlada e pensada. Mas deixa de ser seguro quando você não tem essa informação e usa de forma desregrada e de forma não controlada. Então, isso é uma coisa bastante importante de ser pensada, né? Então, lembrem, aquilo é muito importante, né? Aquela frase famosíssima de tudo que a gente fala de medicamento, que define se é um medicamento ou um veneno, na maioria das vezes é a quantidade. Né? Então, se eu não consigo controlar, se eu não tenho um profissional que estudou, que se preparou para conseguir fazer uma prescrição, para fazer um acompanhamento a respeito, com uma estratégia terapêutica para te tratar, é complicado se automedicar. Tiago, de suma importância, porque isso acontece, tá? Super. Raramente a pessoa que não faça a sua automedicação. E às vezes, mas não tem nada, né? Um remedinho só, porque depois você também, o excesso pode você precisar realmente do remédio e ele não fazer mais efeito, né? Tem uma classe de medicamentos que é importante a gente ter essa informação também, né? Que se chamam OTCs. Né? Esses medicamentos OTC são medicamentos de uso regular, que você pode ir até a farmácia e comprar sem uma prescrição médica. Né? Mas como farmacêutico, eu sempre oriento, por favor, procure um profissional farmacêutico. Né? Estamos lá e estaremos no balcão da farmácia para conseguir suportar toda a pessoa com relação ao conhecimento acerca, todas as pessoas que forem buscar informação acerca do melhor uso dos medicamentos, mas não são todos os medicamentos que vão causar um impacto gigante se você tomar. Existem medicamentos que são pensados para serem de uso vamos dizer assim, serem usados de automedicação, né? E você consegue comprar ele e ter acesso a ele de forma fácil na farmácia. Medicamentos com prescrição de receita e, na maioria das vezes, aqueles medicamentos que estão dentro do balcão da farmácia são os medicamentos mais complexos, que precisam, na maioria das vezes, de um profissional te ajudando e orientando a tomar o melhor medicamento. O médico prescrevendo e o farmacêutico te orientando. Legal. Aí, falando da farmácia, falando que você é farmacêutico, o que é um farmacêutico, Tiago? Farmacêutico é o profissional, como eu disse, que entende, que tem a função de entender a relação do medicamento com o corpo, né? Que a partir, né, e o medicamento entendendo nesse contexto, entendendo qual é o comportamento do medicamento, o que aquela substância química vai gerar no corpo com relação a tratar algum sintoma indesejado que você esteja tendo. Então, ele tem a função de ele tem a função de entender, né,
como funciona essa substância e qual é a melhor aplicação, né, para o paciente dentro do cenário que ele se apresenta. Então, existem milhares de doenças, a gente sabe disso, né? E cada doença específica, cada sentimento, cada sensação específica, né? Se é uma infecção, se é um problema, se é uma dor, se é um problema mental, se ele é uma depressão, se ele é um corte, né? Para cada uma dessas coisas existem substâncias químicas que têm princípios diferentes, né? Agem de forma diferente dentro do nosso corpo, mas que vão ajudar o corpo a passar por o processo até que o mesmo volte à homeostase. Homeostase igual a equilíbrio. Então, toda vez que você está doente, que você se machuca, o seu corpo perde esse equilíbrio. E a função, eu diria, até uma parte mais filosófica da questão, né, do farmacêutico é entender quimicamente a substância, entender qual é o melhor medicamento, como se comporta, para conseguir auxiliar, né, o seu corpo a voltar para essa questão da homeostase, obviamente tratando das doenças, né? E por isso é tão importante entender bioquímica, porque você só consegue entender a relação química das substâncias externas ao seu corpo se você entender como as coisas que estão dentro do seu corpo funcionam. Agora, uma curiosidade, Cleide, fora do contexto. Manda. Como é que vocês conseguem ler uma receita com a letra de médico? Vocês têm Não algum fala assim, código? não, Porque, não tem, é gente, habilidade mesmo, é meu habilidade. Mas, Deus, ó, eu pego a receita, eu fico lá, eu não consigo ler, entender. Você dá na mão do farmacêutico, pá, 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 tem código, como é que é não, isso? é habilidade, é habilidade, é habilidade. É treino, é treino. Mas eu diria para você o seguinte, hoje a gente está mudando esse cenário com o advento da tecnologia. Então, as receitas hoje, a maioria delas são impressas. A única coisa que fica assim puxado é a mesma assinatura do médico, isso para facilitar bastante o entendimento. Porque, olha, gente, é difícil, né? É uma curiosidade, então é técnica. Mas eu digo o seguinte, o farmacêutico, ele não atua só no balcão da farmácia, ele tem uma atuação extremamente ampla na cadeia de suprimento de medicamentos, né? Eu, por exemplo, não trabalho na farmácia, trabalho na indústria. Tenho colegas que trabalham na parte de desenvolvimento de moléculas, né, de substâncias de estudo que vão auxiliar, que vão se transformar em medicamentos. Tem colegas que trabalham na parte acadêmica da discussão, tentando criar novos métodos, tentando criar, né, na parte mais científica do processo, tentando entender a relação das substâncias para que isso possa ser usado pela indústria na transformação de substâncias químicas em medicamentos. Né? Tenho colegas que atuam na parte hospitalar, né, fazendo o atendimento ali das pessoas dentro do hospital. Tenho colegas que atuam especificamente na parte de transporte de medicamentos. Então, é extremamente amplo. Eu diria que o farmacêutico ele faz parte de toda a cadeia produtiva, né, e a cadeia de uso do medicamento, né, desde a concepção, desde a ideia até o momento em que ele é utilizado para conseguir, de fato, sanar os problemas. E, obviamente, também existem farmacêuticos que fazem parte da indústria que têm o objetivo de levar a estratégia terapêutica desenvolvida, né, pelas organizações para o médico, para que ele possa ter conhecimento dessas novas substâncias, dessas moléculas e começar a prescrever, né? Obviamente, juntando com todo o conhecimento que a classe médica tem que absorver durante o processo de estudo, eu diria assim, durante o processo contínuo de estudo, né? Porque infelizmente, uma triste notícia é que quem escolhe essas áreas nunca vai parar de estudar. É verdade. Porque não para, né? Não, não tem como. Tiago, maravilha. Agora a gente vai voltar para o lado espírita, para aquela pergunta, né? Espiritismo é ciência? Então, a doutrina, eu vou até ler, né? Porque isso daí está no livro. A doutrina espírita nos revela a trindade, Deus, matéria e espírito. Né? Deus, causa primária de todas as coisas, matéria, princípio material ou fluido universal, e espírito, princípio inteligente. Aí a gente, considerando a matéria, elemento básico e fundamental de todo o universo material e espiritual, suscetível a inúmeras combinações. Até aí já deu química, né? Super.
E aí eu pergunto, se o espiritismo é ciência, você acredita que a ciência estará bem alinhada, está alinhada ao espiritismo, com tudo que a doutrina nos trouxe, explicando tudo é Deus, matéria e espírito, como você falou no início, que está em todo lugar, está no universo? Você como cientista, fala para nós um pouquinho sobre isso. Super. Bom, acho que assim, interpretando um pouco a frase que você disse, né? Você disse, considerando a matéria elemento químico, elemento básico e fundamental de todo o universo, e, né, aqui a matéria e suscetível a inúmeras combinações, o que ele está querendo dizer com isso? Né? Pensando só vamos sair um pouco do universo e vamos voltar só para o planeta Terra. Né? O que são as inúmeras possibilidades de combinação da matéria? É tudo aquilo que a gente vê e que a gente toca hoje. Tudo aquilo que nos rodeia. Inclusive o ar que a gente está, partindo do pressuposto que não existe espaço vazio. Se tem dúvida, é só mexer a mão que você vai sentir o vento. O que é isso, né? Se não matéria, se não substâncias sólidas que você consegue movimentar com o movimento do seu próprio corpo. Né? E para a gente entender isso e para até ir um pouco mais profundo nessa discussão, né, eu acho que assim, a gente precisa entender que a ciência, o que é ciência primeiro, né? E eu capturei alguns textos específicos para também não fugir um pouco da história aqui, quando me preparava para essa discussão, que é o seguinte, vou até ler, né? A palavra ciência possui vários sentidos, abrangendo principalmente 3 acepções. Primeira delas, saber, conhecimento de certas coisas que servem à condução da vida ou dos negócios. Conjunto dos conhecimentos adquiridos pelo estudo ou pela prática. Hierarquização, organização e síntese do conhecimento através de modelos e princípios gerais, teorias, métodos, leis, processos, que ajudam a fazer com que a gente consiga entender o porquê das coisas. Né? Então, de novo, tanto o espiritismo quanto a ciência, na verdade, elas têm a função de fazer com que a gente tenha um entendimento mais profundo a respeito da vida. Né? Nós é que segmentamos esses diversos campos para conseguir explicar, mas na verdade é tudo um emaranhado. Né? Então a matemática faz parte do nosso contexto, a geometria faz parte do nosso contexto 100% do tempo, a biologia faz parte do nosso contexto 100% do tempo, a química, a física, a fisicoquímica, tudo está extremamente emaranhado e tem função específica de ajudar a gente a tentar explicar a vida, a tentar entender a relação das coisas. Isso é o mais belo de tudo. Isso é a mágica da brincadeira. Isso é o que me faz sorrir quando falo desse tema específico. Por quê? Porque através do conhecimento, já dizia Jesus, né, a verdade vos libertará. E o que ele quis dizer com isso? Que precisamos entender a relação das coisas para conseguir remover as nossas amarras mentais. Ter o entendimento de como as coisas funcionam nos ajudam a nos preparar, nos ajudam a tomar as melhores decisões, nos ajudam a nos relacionar das melhores formas, nos ajudam a tomar o melhor medicamento, nos ajudam a curar, a ter um corpo equilibrado o mais rápido possível, a viver mais, né? E, obviamente, isso tem uma relação direta, é por isso que a gente fala, né? A evolução da ciência tem uma relação direta com a expectativa de vida das pessoas. Por quê? Porque as pessoas conhecem mais. Então, o cara sabe que ele não pode beber demais, porque ele sabe quais são as consequências da bebida, a consequência do cigarro, a consequência do uso de drogas, né? A consequência de andar, de sair correndo e andar de forma aleatória, ou, voltando no passado, né? A consequência de sair para caçar e morrer na caçada, né? Então, de certa forma, a gente também criou métodos que faça com que a gente tenha a mesma coisa que a gente tinha no passado de uma forma mais segura. Não estou aqui entrando no ponto de é melhor ou pior, é mais danoso ou não. Eu estou pensando no sentido, na tentativa de explicar e entender as relações das coisas do ponto de vista universal para entender a vida e, consequentemente, conseguir sobreviver mais tempo a ela. Né? Ter mais tempo aqui dentro desse planeta, que é sempre o objetivo de todo ser humano. E eu penso que hoje a ciência, né, ela está cada vez mais relacionada a essa questão espiritual do contexto. É só a gente parar para pensar um pouquinho no passado que a gente consegue, talvez, prever um pouco do futuro. Né? E por que eu digo isso?
não é desde sempre que se tem conhecimento do átomo, que é vamos dizer assim, a menor, hoje a gente já não sabe o que é, mas foi sem a menor unidade da matéria, né? Mas hoje a gente tem a energia nuclear, que é construída a partir dessa concepção. Mas se eu perguntasse para uma pessoa lá na Grécia Antiga que hoje eu teria um raio-x que eu consigo enxergar os seus órgãos sem ter que te abrir, iam falar que você é louco. Ou iam te prender porque você é bruxo. Um pouco mais para frente na Idade Média, obviamente, né? Então, é um processo evolutivo. Então, por isso que eu acho que, tanto como o Espiritismo é uma doutrina baseada em 3 grandes pilares, que a gente sempre fala, né? Filosofia, ciência e religião. A ciência, por outro lado, é um tipo de conhecimento que também tem essa relação de tentar explicar como as coisas funcionam e por que as coisas funcionam. Obviamente que embasada através de métodos e processos e através da confirmação de hipóteses a respeito das coisas que acontecem. Então, ela tenta explicar através da confirmação de hipóteses, né, o porquê das coisas. E não junta essa questão da filosofia, do espiritismo, né, e da religião que nós temos dentro da doutrina espírita, que para mim é um match muito gostoso, né? Então, eu acho que acho que todo cientista vai passar por isso ou já passou por isso, né? Mas você chega em algumas questões específicas que você não tem muita explicação, né? E aí essas outras coisas, filosofia e religião, te ajudam a compor esse racional. E quando você junta tudo nesse emaranhado que eu falei para vocês, a gente tem as explicações mais profundas. Expliquei? Respondi a sua pergunta? Respondeu. Alguma colocação, Carlos? Não, tá perfeito. Tá perfeito. Perfeito. Você é cientista. Você acredita que já está caminhando, como você colocou, mas você acha que futuramente vai ter uma certa alinhamento da ciência e a doutrina espírita, que ela também traz, porque Kardec às vezes não, né? Ele até deixou uma célebre frase, né? Quando tiver dúvida entre a ciência e a religião, segue a ciência. Exato. Mas por uma questão. E por que isso, né? Isso é uma interpretação minha, tá? O que eu vou falar agora. Mas porque você ainda não tem como. Porque pelo nosso estado de evolução, eu diria. Pela nossa necessidade ainda de tocar nas coisas. Minha mãe falava assim para mim quando eu ia para uma loja, né? E isso eu tenho muito gravado na minha memória. A gente ia para uma loja na época ver qualquer coisa, eu tinha que pegar nas coisas. Ela falava assim: mas você tem olho na mão? Né? A humanidade tem olho na mão ainda. Nós, como sociedade, ainda temos olho na mão. A gente precisa de fatos concretos para conseguir acreditar no porquê das coisas. Nós somos educados e o nosso processo de evolução moral ainda tem uma relação, nos remete a isso, né? Então, a gente vai gradualmente conseguir deixar de ter o olho na mão e ter mais a percepção do que realmente é, né? Mas eu também gostaria de usar esse momento, de usar essa pergunta, para olhar para a história, para a gente ver o que a gente tem hoje, e eu acho que a gente consegue deduzir o futuro, né? A gente falou de átomo, né? Mas se a gente parar para pensar, a primeira vez na humanidade que o átomo que essa palavra átomo surgiu foi na Grécia, no ano 5 antes de Cristo. Tem algumas pessoas vamos dizer assim, que dão essa descoberta para alguns filósofos, então não vou entrar no nome específico de nenhum filósofo, mas tinha um caboclo lá que estava discutindo lá na Grécia, e a gente sabe que a Grécia nessa época da humanidade, da história, eles eram extremamente Questionadores? desculpa, Questionadores? questionadores, e a primeira vez que essa palavra apareceu foi dentro de uma dessas discussões, onde um dos filósofos usou a palavra átomo para definir partículas que compõem a matéria. E nesse contexto, átomo em grego significa indivisível. Né? Então, eu estou falando lá da primeira discussão, quando o cara falou assim, não, eu sei o que é átomo, sem provar nada, sem ter nenhum equipamento que consiga mostrar para ele ou trazer nenhuma referência científica através da confirmação de uma hipótese.
né? E ele falava o seguinte, é como se o objeto fosse partido em milhares de pedaços até chegar em um pedaço impossível de se partir. Então ele chamava esse pedaço impossível de se partir de átomo, né? Isso anos 5 antes de Cristo, né? Lá, só em 1806, né, numa tentativa aí de estudar a respeito de massas, um cara, também um cientista chamado John Dalton, que é inglês, né, ele propôs a teoria atômica, resumindo que a matéria é formada por átomos, e átomos seriam pequenas esferas maciças, invisíveis, indivisíveis e indestrutíveis. Então, ó, voltando um pouquinho, um cara lá na Grécia, através de uma discussão, sem nenhuma ferramenta, sem nenhum equipamento, falou de átomo como parte da matéria, impossível de partir, né? Um pedaço da matéria, ou seja, seria a menor parte da matéria impossível de partir. Só 1806, então, depois de Cristo, ou seja, 1812 anos depois, 1811 anos depois, né? Isso conseguiu ser confirmado através de um estudo científico, né? Depois disso, mais ou menos em 1897, um outro cientista, Thomson, descobriu a existência do elétron, né? E entendeu que o elétron fazia parte do átomo e orbitava o átomo assim como o planeta orbita o Sol. Não sei se você sabe aquele símbolo que a gente vê do átomo, que tem um núcleo no meio e um monte de esferas ao redor? Aquelas esferas ao redor são os elétrons, né? Que permitiu a discussão e a gestão de vários assuntos específicos, um deles a eletricidade, né? E só em 1917 que esse mesmo cientista conseguiu realizar um experimento absolutamente marcante dentro do mundo científico, que é a divisão do átomo, né? A partir do seu núcleo, que a gente sabe que o núcleo hoje é formado por prótons e nêutrons e tem os seus elétrons orbitando ali em volta do núcleo. A partir disso, o infinito, assim, não tem mais bloqueios para infinitas possibilidades de utilização que se deu a respeito, né, das teorias atômicas. Seja para o bem, seja para o mal, a discussão não é essa, mas é que, a partir daí, você consegue ter uma utilização da forma mais próxima do que a gente usa hoje, né? Então, percebam que tem uma história, né? Tem um caminho. Nasce uma questão, e essa questão ela vai gradualmente sendo trabalhada, até que a gente consiga chegar nos modelos mais próximos que a gente tem hoje. O que não quer dizer que parou por aí, né? Hoje a gente tem, por exemplo, alguns estudos e experimentos científicos que querem provar a criação da matéria, né? Esqueci o nome, mas tem aquele reator que circula, que faz uma matéria para tentar criar a partícula de Deus que eles falam, né? Então, de Higgs, né? Exatamente. Então, nada mais é do que você conseguir criar o átomo a partir de... Assim como Deus faz, né? Assim como a natureza trabalha, né? A gente ainda não conseguiu, mas eu não tenho dúvida que um dia isso vai ser explicado, né? Isso vai ser passível. Se vai ser nessa nossa encarnação, se vai ser na próxima, se vai ser no planeta Terra, mas tenho certeza que esse conhecimento vai chegar. E eu tenho um outro exemplo muito legal também, né? Que eu gosto de falar isso, que eu gosto de trazer essa questão da história, porque assim, em 20 de julho de 1969 aconteceu um marco extremamente importante para a humanidade, que foi quando o homem pisou na Lua. Neil Armstrong pisou lá na Lua e falou, né? Esse é um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Né? E nessa ocasião, ele estava na Lua com a mesma tecnologia, ele chegou à Lua com a mesma tecnologia que tem o celular hoje. Talvez acho que o celular já esteja mais avançado. Né? Nessa época, se você perguntasse, nossa, mas será que um dia a sociedade moderna teria acesso a esse tipo de tecnologia tão avançada? Pergunto a vocês, onde é que está o celular hoje? Está nas nossas mãos. Né? A gente está aqui conversando através desse mecanismo.
né? Eu posso falar, eu posso. Então, da mesma forma que a gente tem a história com esses fatos específicos que eu trouxe aqui falando de ciência, eu enxergo que isso vai acontecer da mesma forma com o espiritismo. E essa relação tende a cada vez mais se juntar. Só que é um processo de maturação que vai acontecendo gradualmente de acordo com a evolução da humanidade. Então, entendo que a história favoreceu essas criações, e aqui a gente não discute especificamente o porquê, mas eu acho que a gente entra cada vez mais num processo no qual esses dois pontos específicos tendem a se juntar. E se juntam por quê? Porque, na verdade, a gente começa a compreender que não existem coisas separadas, em si um emaranhado de informações que a gente precisa entender. Né? Exemplo, né? Hoje eu não preciso mais sair com uma arma, com a espada na cinta para trabalhar. Na Idade Média eu precisava. Era requisito. Senão talvez eu não voltasse para casa. Eu não estou falando que a gente está no modelo ideal de segurança, não é isso. Mas estou dizendo que a evolução ela vem acontecendo. E vai chegar um dia que a gente vai conseguir evoluir. O próprio Livro dos Espíritos fala em alguns pontos específicos, eu não lembro exatamente a questão, mas que a ciência, de certa forma, evoluiu um pouco mais do que a evolução moral, né? Mas eu entendo que essas coisas vão, de certa forma, se equiparar, Mas né? eu Se acho, né, juntar. Tiago, eu acho, dando metendo o bico aí no teu comentário, eu acho que a Claro. ciência acaba puxando, né, de alguma forma, o elemento moral, né? Porque, Sem de alguma dúvida. forma, pela lógica, pelo conhecimento, né, você falou tanto de conhecimento, né, o conhecimento vai impulsionando você para uma realidade em que te força a entender que a parte moral é necessária ser desenvolvida, né? Inclusive, eu ia até acrescentando, Cleide, se você me permitir, é, a gente falou, você falou aí bastante, fez todo um, um, um esquema interessante para tentar trazer a ideia de que a ciência vai se alinhando com o espiritismo, né? E eu fiquei pensando com o seu comentário o seguinte: eu tenho a impressão, e essa impressão ela nasceu agora, porque eu acabei de ouvir você falando e pensei na situação, né? E talvez hoje a gente tem uma diversidade de religiões, né? Uhum. Basicamente, elas, né, versam mais para a questão da conexão com Deus, etc., né? Mas será que a ciência não vai ser o elemento que vai acabar forçando a todas as religiões não a serem uma coisa só, né? Porque cada um tem a sua forma de pensar, o seu jeito de se conectar com Deus, etc. Mas será que a ciência não vai ser o elemento que vai juntar todas as religiões no sentido de trazer uma lógica só, e fazer com que todos comecem, pelo menos por um meio, a falar um pouco da mesma língua? O que você acha sobre isso? Ótima pergunta. Eu acho que ciência é um ponto de intersecção, como Né? tudo na vida. Né? Sem dúvida. Uma ótima reflexão a respeito. Né? E é o que eu sempre digo, né? Não é o mais certo ou o mais errado, é trabalhar em prol do bem, né? E usar as ferramentas que nada mais é do que o conhecimento, entende? A respeito das coisas. E quanto mais transparência a gente tem, transparência talvez não seja a palavra, mas quanto mais conhecimento a gente consegue absorver a respeito dessas explicações, das religiões, inclusive, da existência do que é Deus, da existência do universo, da criação, da relação do espírito com o corpo, Isso. né? Cada vez mais a gente consegue acreditar, porque as evidências vão aparecendo. Então vai chegar no momento, assim como a gente sabe que 1 mais 1 é igual a 2. Quem vai questionar isso? Não, a Exatamente. matemática já instalou. Amigão, 1 mais 1 é igual a 2. Ah, Exato. mas eu não concordo. Não é problema. Aí é o seu problema, não é o problema da ciência. Entende o que eu quero dizer? Então, acho que a gente deve chegar num cenário desse. Né? Então, assim, eu trouxe isso que é uma coisa interessante. Eu trouxe essas questões históricas aqui, são pontos importantes, porque eu realmente acredito que o futuro ele é feito pelas coisas do passado. Sim, tudo vai se construindo, né? Tudo vai se construindo, tudo vai se moldando. A gente tem pontos específicos da história que mostram isso, né? Nada
aparece pronto no modelo perfeito e vamos embora e vamos meter bala, É um né? aprendizado. Quando Allan Kardec recebeu as primeiras codificações, foi perseguido. Poxa, hoje a gente já está aqui fazendo uma live a respeito disso, tem um canal no YouTube, estamos discutindo, né? Vão ter pessoas que vão concordar, vão ter pessoas que vão discordar. Poxa, a gente está absolutamente certo disso, né? Mas eu acho que essa construção vai ser legal. E alguém lá na frente, daqui sei lá quantos anos, vai falar, poxa, mas você lembra da época lá que os caras estavam falando de espiritismo no YouTube? Poxa, que loucura, né? Que coisa atrasada. Hoje a gente está falando através de outros mecanismos que eu não sei quais serão. Mas eu acredito que é o caminho, né? É a mesma coisa que você falar hoje para um cientista, para um físico, falar assim, não, um átomo não pode ser dividido. O cara vai falar assim, ou você fala, não, o átomo é a menor partícula da matéria. O cara fala, não, você é louco. Não concordo com você. Mas por que ele fala isso? Porque já houve uma série de pessoas que construiu esse raciocínio, historicamente falando. Então, assim, entendo que o Espiritismo vai permeando o conhecimento das pessoas da humanidade, né? O Espiritismo no sentido até que a gente chegue num modelo ideal, né? Juntando isso que o Carlos falou de todas as religiões e tudo mais. Então, por isso que eu acho que cada vez mais o Espiritismo sim vai estar relacionado à ciência. Não, e eu até falei também, Thiago, porque assim, fica pensando sobre a gravidade, né? A gente convive com a gravidade normalmente, natural, né? Ela está Sim, aí, a gente convive, está tudo bem, você não briga com a gravidade, né? Você sabe se você der um passo em falso num determinado local mais alto, você vai cair, e você sabe disso, e ponto final. Talvez assim, talvez não, com certeza um pouco mais à frente, né? A questão, por exemplo, da existência de uma dimensão espiritual vai ser uma coisa absolutamente natural, mas eu creio que quando a ciência trouxer essa informação de forma patente para todos nós, né? sem dúvida. Né? Exemplo básico da gravidade, né? Quando Santos Dumont ou os irmãos Wright, depende de quem acredita em quem, É, eu vou no Santos Dumont porque eu sou brasileiro, então foi Santos Dumont, né? Quem acredita nos irmãos Wright também respeita a mesma coisa, vamos cumprir. O tranquilo. importante é que hoje a gente voa, É, né? Se você falasse assim, não, conhecendo a gravidade no passado, falasse assim, se você só conhecesse a gravidade, se a gravidade fosse a verdade absoluta, a gente voaria hoje? Agora, entender a gravidade e usar ela a seu favor, não é maravilhoso? sem dúvida, isso aí. Essa é O a que que chave, né? esse é o ponto. É usar o conhecimento para transformar o nosso dia a dia de forma melhor, para fazer com que eu consiga visitar o meu parente na Bahia em 1 hora e meia, ao invés de ficar 5 dias num carro. Né? Mas isso está sendo hipotético, mas eu penso assim também nas imensas possibilidades econômicas, na globalização, na transferência de conhecimento, vendo o planeta como uma unidade única, entende? Sim, Como na melhoria pessoas da que qualidade de vida, né? tudo isso, né? Então, esse é um ponto específico. Se a gente tivesse parado lá na maçãzinha caindo na cabeça, embaixo do nosso amigo que estava deitado na árvore, quando fez a relação da gravidade, né? A gente hoje estaria todo mundo deitado, se arrastando no chão. Quando não foi isso, né? A gente usou esse conhecimento para conseguir compor e fazer parte da criação de uma equação, e aí a matemática ajuda a gente, né? Se a gente olhar um avião hoje, um avião ele é 100% matemático, né? É um modelo matemático incrível, mas obviamente entendendo a relação da gravidade. Então, assim como a bioquímica, como eu falei, o medicamento, todas as outras ciências funcionam da mesma forma. Primeiro eu entendo o que acontece, depois eu uso isso a meu favor para conseguir melhorar a minha vida, para conseguir fazer com que eu viva mais, para conseguir fazer com que eu entenda mais, e isso não tenho dúvida nenhuma que tem uma relação com a reencarnação, vamos dizer assim, com a depuração que nós precisamos ter aqui no planeta Terra, com a parte de transformação do mundo atual de prova-expiação para um mundo de regeneração, como faz. Então, assim, para mim Lei é de causa e tudo efeito, né? exato, lei de causa e efeito, ação e reação. Então, para mim, tudo isso é um emaranhado só, que a gente, graças a Deus, consegue segmentar para entender um pouco mais cada coisa específica, mas a ciência traz isso, sabe? É isso que a gente tem que passar para as pessoas, que é a possibilidade de entender e criar condições de se ter uma vida melhor. Então, Thiago, assim, desculpa, Cleide, eu vou só
Então, pensando em que o Espiritismo tem 3 pilares, né, conforme a gente falou agora há pouco, né, religião, filosofia e ciência. O pilar da ciência é de extrema importância nesse contexto. Porque se Absolutamente. a gente, historicamente falando, talvez a gente tenha cometido falhas aí, né, em relação ao pilar religioso. Né? O pilar Sim, filosófico eu acho que trouxe muito questionamento, muita coisa interessante. Né? Hoje a gente tem um conhecimento muito grande porque questionamos muito, né? Mas talvez a ciência seja um pilar importante para fazer talvez até uma unificação de tudo isso e nos levar além, né? isso. Não é? Exato. E assim, a coisa legal é assim, ciência não tem viés, entende? Sim, É sim, método científico. A minha sim, opinião, sim. eu discordo da sua porque eu analiso meus dados dessa forma, porque o meu método científico... Então, assim, um cientista discorda de outro porque tem acerca da, do método para confirmar ou não confirmar uma determinada hipótese. Então, Perfeito. assim, poxa, eu não tenho raiva de você porque você acredita em Allah e eu acredito em Jesus Cristo ou em Deus, entende? Não Sim, sim. interessa isso para mim. Interessa que eu consiga encontrar um meio específico, um método específico que eu consiga comprovar e me trazer resposta a respeito dos porquês da vida. Isso aí. Perfeito. Entende o ponto? Então a gente sai de um conceito de sentimental da coisa, Ou de né? achismo, né? Ou Ou de de achismo. achismo, e traz para um cenário, para um cenário mais objetivo da discussão. Você prova e aí ponto final, né? Em termos, vamos dizer, né? Isso não quer dizer que as pessoas vão acreditar ou não, Sim, claro. assim como a gente hoje tem pessoas que são terraplanistas, Sim, sim. né? Aí o nosso desenvolvimento moral vai falar para a gente o seguinte: respeita essa galera, porque talvez ele não esteja ainda no degrau que você está, né? Mas cientificamente a gente tem comprovações que a Terra é redonda. Me desculpem os terraplanistas, obviamente. Não estou falando isso com desrespeito, mas estou falando isso dentro daquilo que eu acredito e a ciência me dá o direito de acreditar. É democrático. Isso. Busca o seu conhecimento. Jesus já disse: busque a verdade vos libertará. O maior cientista de todos os tempos, né? Começou com ele falando isso, né? Então, assim, é democrático. Você não acredita? Busca o seu método. Define as suas hipóteses. Agora, esteja pronto para colocar na mesa e abrir uma discussão produtiva acerca desses pontos E específicos. eventualmente você descobrir que você falhou numa observação Que você errou numa determinada. conta de menos. Exatamente, isso mesmo, né? Exato, pode Exatamente. acontecer, Sim, faz parte da claro, faz discussão. parte. Da mesma forma como a gente também pode ter errado uma conta demais, né? Exato, super. Mas o que você colocou aí é perfeito. Você vê que, vamos falar, né? No século XIX, como Kardec foi uma pessoa preparada, porque uma simples frase dele, entre a religião e a ciência, segue a ciência, não é uma crítica que ele estava fazendo à religião, mas sim, é tudo isso que vocês acabaram de falar. É a busca, Exatamente. um começa, o outro continua. Porque a ciência, ela dá aquele negócio de você, não, eu quero saber o que acontece. É observação, é experiência, é estudo, é busca, é estudo e mais busca, é experiência. Então, então isso é muito dinâmica. E o nosso universo é provado cientificamente, porque ele não para. Ele é Exato. dinâmico, ele está trabalhando o tempo inteiro. Estrelas, planetas, esteroides, e vamos lá, né? E aí vai. Cleitinho, assim, fundamentalmente importante a dúvida, a discordância, a, a crítica, a discussão. Então, porque é assim que a gente evolui. Então, eu não posso ser senhor de tudo aquilo que eu É faço, a senão... busca, né? Você já pensou se só tivesse o Tiago no mundo? O que eu iria evoluir? Concorda? Exatamente. Como que eu ia ser? Poxa, eu ia olhar... Agora é diferente, não. Agora eu tenho o Carlos. Eu olho pro Carlos e falo, poxa, gostei desse óculos, gostei desse corte de cabelo. Nossa, mas é a roupa, cara. Por que eu tenho uma camiseta preta e eu tenho só essa vermelha? Não, não concordo. Eu quero ter uma camiseta preta também. Então, eu vou falar com o Carlos. Como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Não, entende? E aí a coisa vai tomando uma forma, e a evolução acontece. E acontece mesmo, né? Exato. E desde as pequenas coisas, que a gente pensa muito no macro.
Sabe o que eu pensei agora, Carlos? Como foi feito Minutos com o Espiritismo, Ah, é né? verdade. Eu mandei um vídeo para ele e apaguei, só que ele leu. Já era. Correu, não Eu corra, não peguei. corra. Como diz aquela figurinha, Jesus leu o que você escreveu. Foi Exatamente. interessante. Agora eu lembrei das pequenas coisas. E olha o que acontece. Nós estamos fazendo um bate-papo tão gostoso assim. Gente, a gente tem que encerrar, né? Senão, Ó, isso para quem ia ser um bate-papo de 30 minutos, acho que já passou de 1 hora. Foi 1h10. ó, eu queria só ler um tema Por de um favor, dos fica à livros que a vontade. gente vai usar para trocar essa ideia depois mais para frente, né? Com o programa que a gente está pretendendo lançar a respeito disso tudo que a gente acabou de conversar, mas que é o livro que me assim, eu nasci em família espírita, mas eu nunca tive a convicção até um determinado momento, né? E foi o livro que me trouxe, que me fez mergulhar no espiritismo de uma forma mais profunda, estudar e buscar e tudo mais, que é o Mecanismos da Mediunidade. Obviamente, livro esse trazido até nós pelo nosso Chico Xavier, né, através do André Luiz. André Luiz, com alguns nuances do Emmanuel, com um prefácio muito bonito. E eu queria ler o último parágrafo do prefácio do Emmanuel. Ele fala o seguinte, ó: em nosso campo de ação, temos livros que consolam e restauram, medicam e alimentam, tanto quanto aqueles que propõem e concluem, argumentam e esclarecem. Neste critério, surpreendemos aqui um livro que estuda. Meditemos, pois, sobre as suas páginas. Olha que eu fico até um pouco emocionado quando eu leio isso, porque é uma coisa profunda, Sim. né? Olha que coisa maravilhosa. É isso que a gente falou, né? Será que é a ciência o ponto de convergência de todas essas discussões? Acho que somos muito pequenos ainda para conseguir ter essa resposta, mas certamente acho que a gente tem que buscar e dar uma caroçada acerca desses temas. Isso aí. Tiago, sobre o seu programa, que você está planejando para ser mais uma atividade do Minutos com o Espiritismo, não precisa falar tudo, mas fala só um pouquinho. Super. A ideia é trazer para esse momento, para esse canal, junto dentro do programa dos Minutos com o Espiritismo, os conhecimentos trazidos até nós exclusivamente a respeito desse livro que eu acabei de falar, né? Mecanismos da Mediunidade. É um livro um pouco complexo para a maioria das pessoas, por não ter, por não terem estudado temas desse tipo, mas a minha ideia é conseguir trazer isso de uma forma simples, uma linguagem mais tranquila de se entender, e exemplos objetivos do nosso dia a dia de como funcionam os tópicos científicos aqui e como ele justifica, como ele traz os tópicos científicos relacionados ao espiritismo. Então, a minha ideia é tentar fisgar alguns desses nossos amigos aí, da mesma forma com que eu fui fisgado entrando no espiritismo pelo processo contrário que a maioria das pessoas entra, né? Então, o pessoal começa falando lá do nosso lar, que inclusive é o nosso estudo de sábado, e vai lá no final, lê o mecanismo da mediunidade e ainda tem um pouco de dificuldade para entender. Eu já fui o contrário, eu comecei ao contrário, né? Então, a minha ideia é justamente essa. E, assim, tem muita coisa boa, muita discussão profunda, muitas reflexões, né? E eu já te digo logo de cara, assim, Cleidinha. O primeiro capítulo, ele já se chama Ondas e Percepções. Então, eu digo aquela mensagem que fica, tá curioso? Acompanha a gente, que eu acho que muita coisa boa vai aparecer. Com certeza, e a gente vai divulgar, né, Carlos? A Sim. data, tudo certinho, porque eu também quero acompanhar. Apesar que a gente, esse é livro de cabeceira obrigatório para quem para quem é médium, né, Carlos? Para a gente ter uma noção para quem dá aula, mas vale a pena sempre estar estudando, porque cada vez que você lê ou que você estuda, você encontra algo que acrescenta para o nosso dia a dia. Carlos, E a nós ideia, vamos no final. Você quer, só para por favor, fechar, falar? a ideia, né, é criar um programa que, em tese, aí vai se chamar Espiritismo é Ciência, como uma pergunta, né? E estamos programados aí para estrear em maio, segunda e quarta semana. Então a gente pretende fazer um programa quinzenal, né, Tiago? É isso aí. Quinzenal, né? Quer falar? Fala, Tiago, pode falar. Podemos. Um programa quinzenal, né? Vídeos curtos, objetivos, com muito conhecimento e muita informação a respeito dos tópicos científicos do
do Espiritismo. Então, 2 vezes por mês, o Tiagão entra aqui para falar para vocês pontos específicos que foram deixados através desse livro tão maravilhoso, que é o Mecanismo da Mediunidade, e aí a proposta é conseguir percorrer o livro inteiro, e a gente ter também aí muito material para discutir, discordar, concordar, refletir, e refletir, 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 até que a gente tenha conhecimentos novos aí que contraponham esses conhecimentos do Mecanismo da Mediunidade, que certamente vão aparecer. Maravilha, porque assim, né? Falando da ciência, olha agora, nós vamos conseguir levar a doutrina e alguns livros para entendimento, não porque a pessoa precisa ser espírita, é para todos, um entendimento maior de como é esse mecanismo ligado da ciência, mediunidade, ondas, percepção. Nossa, gente, maravilha. Vamos encerrando, né? Pode falar, tá? E aquilo, Cridinha, só a última, assim, a galera que gosta de conversar, né? Não prometo que vai ser o ensinamento mais fácil de todos, tá? Como nada na vida não é melzinho na chupeta na maioria das vezes. Não dá para trazer o açúcarzinho assim, ó, é isso, fácil e simples. Mas me comprometo a trazer o conhecimento para gerar o questionamento, para gerar o caminho, para mostrar ali aquele fiozinho que a gente precisa puxar para começar a enrolar o novelo, né? E, obviamente, a gente precisa da ajuda de todas essas pessoas maravilhosas que vão nos acompanhar para a gente ir construindo cada vez mais esse conhecimento. E com certeza, a gente vai sempre buscando, porque cada vez que você vai comentar, vai falar, a gente vai correr atrás, porque vai deixar sempre aquele, não, será que é isso mesmo? Vamos lá, vamos buscar, vai todo mundo ser cientista aí. Exatamente, vamos com tudo. É isso aí. Gente, muito obrigada. Primeiro, quero agradecer a vocês por estar junto de nós. Um beijão a todos, um beijão a todas. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada, Carlos. E que nós possamos estar na próxima semana juntos, com muita paz, com muita tranquilidade, com boas energias no lar de todos vocês, para mais um Minutos com o Espiritismo. Beijo no coração de todos e de todas, e até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau. Muito obrigado.